Olá, tudo bem? Vamos ser convidados hoje a conversar um pouco, a refletir sobre a saúde mental na atenção básica de saúde, a importância de se trabalhar também na atenção básica a saúde mental do usuário, do sujeito. Então, a organização da atenção básica de saúde é da seguinte forma: ela é a porta de entrada. Ela é porta aberta, de entrada, porta aberta, ela tem um acesso universal, então qualquer pessoa de qualquer lugar do país ou do mundo pode ser atendido na atenção básica de saúde. Eu digo isso porque nós vivenciamos em nossas unidades básicas, onde a gente trabalha, pessoas que vêm do Pará, do Pernambuco, Amapá, pessoas que vêm da Venezuela, do Irã, dos países africanos que falam português, né, como Haiti. Então nós recebemos pessoas de todos os lugares e, como é porta aberta, nós temos que atender a todos, né, embora até tenho visto algum preconceito no atendimento de pessoas que são de outros lugares, dizendo: a saúde é nossa aqui, nós que pagamos, por que esse pessoal vem ser atendido aqui? A saúde no nosso país, o SUS, Sistema Único de Saúde, é universal, é para todos, né? Então a equipe que trabalha na unidade básica de saúde é uma equipe generalista, isto é, o enfermeiro ele não está lá para atender só quem tem problema do coração, ou para atender só gestantes, ou para atender só crianças. Lá na unidade básica de saúde se atende todas as idades, todos os problemas, todas as dificuldades. Por quê? Porque é porta de entrada, é lá que começa o tratamento de saúde do sujeito. Então, portanto, o enfermeiro tem que ser generalista, o médico também tem que ser generalista, a equipe multiprofissional também tem que ser generalista, e assim os funcionários, né, trabalhadores de uma unidade básica de saúde precisa ser generalista, porque atende todos os possíveis casos por conta de ser porta de entrada. Então a facilidade do acesso do usuário e o usuário ao sistema de saúde, né, ajuda muito na preservação da saúde desse usuário e na volta desse usuário para fazer o tratamento. Então é muito estratégico essa forma de trabalhar a saúde pública, né, o usuário tendo esse acesso na sua comunidade, no seu bairro, de um tratamento de saúde ou de encaminhamento de saúde para outros setores, mas que tudo começa ali na atenção básica. Também lá na atenção básica se trabalha com crianças, com puérperas, com diabetes, com hipertensão e com diversos problemas relacionados à saúde do sujeito, e também inclusive à saúde mental. Se vê um certo preconceito, uma certa dificuldade em lidar com saúde mental na atenção básica de saúde. Então precisa se trabalhar aqueles que estão lá atendendo, não em cursos ou reflexões para que essas pessoas possam entender que a saúde mental também deve ser porta de entrada no SUS e na atenção básica. O encaminhamento só é feito quando se há dúvida desse médico generalista. Ele vai pedir os exames, vai olhar os exames, e se ele ver alguma coisa que está além daquela atividade que ele deve exercer na atenção básica, ele vai fazer então o encaminhamento para o setor, né, próprio para esse paciente, né? Então é importante a gente entender isso. O encaminhamento só é feito quando se há dúvida do tratamento do paciente, ou se a atenção básica só alcança até aquele ponto do tratamento e
o tratamento deve iniciar em outro ambiente. Por exemplo, alguém que vai na atenção básica, faz os exames acusam a possibilidade de um câncer de pele, ou um outro tipo de câncer. Então não vai ser na atenção básica que ele vai ser tratado, vai ser na atenção especializada. Então ele vai ser encaminhado para um hospital ou para um órgão público que trata desse tipo de situação. Assim também com o coração, assim também com ortopedia, pediatria e todas as outras especialidades. A equipe é generalizada, então ela é generalista, né? Acompanha sempre, não termina nunca a coordenação do cuidado desse paciente. Aquela equipe que está ali na atenção básica, ela vai estar sempre em contato com aquele usuário que mora naquele ambiente, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, e que procura a atenção básica para o seu tratamento de saúde. Então, portanto, a coordenação de cuidado acontece no bairro, na comunidade onde esse paciente está inserido, onde ele vive. Por isso que é importante a atenção básica, porque nós podemos perceber que a saúde nos Estados Unidos, por exemplo, uma pessoa está com dor de cabeça, ele vai no neurologista, já vai logo no especialista da sua intenção, de pretensão ou aquilo que imagina que seja a sua doença, e dali esse médico especialista vai passar para um outro médico especialista. Então, médico generalista quase que não existe nos Estados Unidos. Agora nós aqui é o contrário, nós começamos com o generalista para depois o especialista. Então, a coordenação de cuidado, por ser no ambiente de moradia desse sujeito, ele está como que organizado na sua rua, no seu ambiente onde mora, para receber, né, os documentos de um acompanhamento do SUS para uma especialidade lá na sua atenção básica. Então os documentos ele vai buscar lá, ele vai fazer os exames, vai buscar lá, ele vai preencher encaminhamentos lá na atenção básica e o seu tratamento de saúde inicial é na atenção básica. E depois da especialidade, se ele recebe alta, ele volta para a atenção básica. Por isso que a coordenação do cuidado é da atenção básica de saúde. Nós também podemos perceber que acolher o sujeito e conviver com o sujeito é uma vocação, né, um chamado da atenção básica. Então o acolhimento é muito importante para a saúde mental do sujeito. Quantas pessoas que nós vimos que por dificuldade de acolhimento da própria unidade de saúde entram em crise no ambiente onde estão, fazem escândalos, gritarias, quebram objetos públicos, bem público, por conta da dificuldade em ser atendido esse sujeito que tem dificuldade na sua saúde mental ou em outra forma de saúde. Então, acolher esse indivíduo, esse sujeito que vai na atenção básica, é primordial para a sua saúde mental e para ele se sentir acolhido, para ele voltar outra vez. Então, a atenção básica, ela convive com esse sujeito. Como a atenção básica, o prédio é lá na comunidade onde esse sujeito vive, e lá existe essa equipe que trabalha naquele local, essa equipe se torna uma equipe, deveria se tornar uma equipe acolhedora e deveria conviver com o sujeito. Então, a enfermeira que está lá, ela conhece a pessoa 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, dependendo do tempo que esse enfermeiro está naquela unidade básica, ou médico, assim por diante. Então há um acolhimento, há uma vivência, há um acompanhamento prolongado da saúde do sujeito. E o conhecimento técnico dos livros, para os psicólogos e psiquiatras aí, o DSM-5, será que basta
dar diagnóstico, para dizer que uma pessoa está com determinado sofrimento psíquico, o cuidado com saúde mental não é somente técnico, é um processo que se cria nesse ambiente onde se vive. Então não podemos, um indivíduo chega lá com um problema, com uma dificuldade, e vai se ver lá quais as qualificações que existem no DSM-4, no CID, e dizer, não, esse cara é bipolar, esse cara está com depressão, esse cara está com estresse pós-traumático, essa criança está com TOD, ou está com dificuldade de aprendizagem. Então, só vamos entender a pessoa, a saúde da pessoa, se olharmos a pessoa por inteiro. Então, não, o conhecimento do território é muito importante, não só o conhecimento dos livros. Então, conhecer o território, conhecer onde essa pessoa está, conhecer o que ela faz, conhecer como ela vive, qual a situação financeira, com quem ela vive, que sofrimentos ela tem, quanto de estudo ela tem. Tudo isso é importante para a gente entender, para nós entendermos a saúde mental desse sujeito. Então a escuta, o acolhimento pode ajudar a diminuir o sofrimento desse sujeito, a partir do momento que nós olhamos o sujeito como uma pessoa que está ali com sua ferida, com a sua dor psíquica, necessitando de um acolhimento, de uma escuta profunda, né? Muitas vezes a pessoa chega ali, quer falar, o médico, ou o enfermeiro, ou o psicólogo, ou sei lá quem, fala mais do que o sujeito, não ouve o sujeito, não conhece o sujeito, e dá um remédio para o sujeito, né? Ou rotula o sujeito com alguma doença. Então, há necessidade de entender de onde vem o sujeito, o que faz o sujeito, quanto tempo ele estudou, como foi a vida dele, se ele tem pai, se ele tem mãe, se ele tem emprego, se ele sabe ler, se ele mora na favela, se ele sabe escrever, se ele tem condições de ir até o lugar especializado para fazer os exames, que você vai marcar os exames. Se o sujeito não tem condições, ele não vai, e aí vai parar com o tratamento já de início, né? Então há uma gama de situações que há necessidade de entender para organizar bem o processo da atenção básica de saúde. O território como saber é muito importante, né? O território deve ser um saber do profissional da atenção básica. O domicílio, por exemplo, é muito importante. Se mora num ambiente rural, se há tratamento que essas pessoas fazem com determinados chás, se essa pessoa consegue ler a receita ou entender o processo de como usar a posologia da medicação, né? Se é no ambiente onde tem influência do tráfico, uma favela, então como se deve entrar nessa favela, como se deve fazer o acolhimento dessa pessoa que mora nesse ambiente e que tem as dificuldades básicas de saúde, além de poder, essa favela estar dominada pelo tráfico e ela ter que responder a um disciplina, uma pessoa que coordena o tráfico naquela região, e por isso ela não pode fazer tipo denúncia de que apanha do marido ou de que sofreu abuso tanto sexual como físico, porque o policial entrando na favela, os olheiros vão ver e vão marcar a casa, e depois, né, o disciplina vai lá saber o que aconteceu, e se a pessoa não se justificar de uma forma coerente e chamar de novo a polícia, ela vai ser expulsa da comunidade. Então há toda uma questão aí que precisa ser vista, né? Se mora num ambiente urbano, então como chegar nessa casa, num apartamento, está sempre fechado, o pessoal está trabalhando, como é que nós vamos atender essas pessoas do ambiente urbano?
se é morador de rua, então como trabalhar com esse morador de rua? Então quem é, onde mora, que rede familiar tem, que condições financeiras tem, intelectual tem, é importante, é um saber que a atenção básica deve desempenhar para fazer bem a sua função. Nós temos vários tipos de família na nossa sociedade e também ali no ambiente onde a gente trabalha. A família de origem, claro, nós sabemos, é a família que tem o pai, tem a mãe e tem os filhos, né? Família de origem, a família tradicional. A família extensa é aquela que tem, se estende aos primos, aos tios, os avós, tudo morando junto no mesmo terreno, casinhas separadas, mas no mesmo lote, no mesmo terreno. A família nuclear são os membros da família que moram dentro de um mesmo lar. Então, todo mundo morando, primos, tios, casou e a filha está morando com um genro junto, tem um neto, então é uma família nuclear. Família reconstituída é uma família que tem uma nova relação conjugal, né? A mulher se separa e casa com outro, então é padrasto. A família monoparental são aquelas que só tem um dos pais cuidando da criança. Família numerosa, né, são aquelas que têm 3 ou mais filhos, 5, 6 filhos. Família homoparental são aquelas que os progenitores compartilham do mesmo sexo, os sexos, né, do mesmo homoafetivo, né, ou um homem e uma mulher que adotam uma criança ou que tem um dos filhos e os pais são homoafetivo. E a família adotiva, né, o próprio nome já diz, aquela que adota e que se forma uma família a partir da adoção. Então é muito importante a articulação das redes, né, o centro de atenção psicossocial. Então nós estamos entendendo que a rede é como se fosse uma rede de teia de aranha, onde há uma organização, e essa organização intersetorial é muito importante para o trabalho da saúde no território. Então, o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS-I, o CAPS-AD, o CAPS-2, né, ter uma linha de comunicação facilitada entre a atenção básica e esses equipamentos é importante. Casa de apoio, hospital psiquiátrico, CREAS, CRAS, internação conveniada de psiquiatria para desintoxicação de uso de entorpecentes, de álcool. Então tudo isso, essa articulação é necessária para que haja uma boa transformação da vida, da saúde, da comunidade, das pessoas. É importante também levar em conta a influência da cultura nas práticas de saúde, né? A palavra cultura define aquilo que é introduzido a partir da inteligência humana. Então, o que o ser humano produz é cultura. A cultura organiza o mundo e um grupo social segundo a sua lógica própria. Então, cada lugar, o homem produz certas coisas, isso se torna cultural e se organiza o grupo cultural que vive aquela cultura. Trata-se da experiência integradora, total e totalizante, né, de pertencimento e, consequentemente, formadora e manetedora de grupos sociais que compartilham, comunicam e replicam suas formas, instituições e seus princípios e seus valores culturais. Então é mantenedora de grupos sociais a cultura. Portanto, nós profissionais de saúde precisamos compreender os contextos sociais e culturais em que os usuários estão envolvidos. Para tanto, não é necessário desconsiderar nossa formação acadêmica, mas tentar transitar nestes diferentes contextos, né, a biomedicina e a medicina popular, fazer uma ligação desse contexto também,
valorizar o saber das pessoas e atentando às suas subjetividades enquanto atores, né, históricos da sua realidade cultural. Então é importante a gente investir também na compreensão da cultura do povo de onde se está trabalhando. Então aqui nós vimos a cultura da palhoça, a cerâmica, a pesca, a praia. Esses são formas de viver a cultura na palhoça. Na palhoça também nós temos questões sociais de favelas, né, dificuldades de trabalho nesses ambientes. Nós temos praias, nós temos pesca de marisco, de ostra, de camarão. Nós temos o centro industrial na palhoça, que emprega muita gente, vem gente de longe para trabalhar na palhoça, em Santa Catarina. A Guarda do Cubatão, aqui um lugar onde se trabalha com a agricultura. Então é importante saber como lidar com o agricultor que usa dos seus chás ou tem as suas formas de lidar com as suas doenças, saber fazer aí um link, né, entre a medicina tradicional e a medicina popular. Nós temos na palhoça a BR-101 que corta a cidade, então é muito importante entender, né, de um lado do outro, a necessidade de atravessar isso. A cidade de um lado do outro é muito difícil, o trânsito é muito complicado. Nós temos aí um transporte público que deixa a desejar na cidade. Nós temos aí imigrantes, né, imigrantes tanto haitianos, venezuelanos ou até mesmo do próprio país, né, que vem do Pará, do Panamá, do Pará, do Piauí, do Amapá e de outras regiões do Brasil e fora do Brasil que vem morar aqui na palhoça. Então a influência da cultura nas práticas de saúde é muito importante, né? Então eu faço a pergunta: quem que há 500 anos atrás era procurado para curar? Era sempre ou uma feiticeira, ou uma benzedeira, ou o padre. Eram procurados para fazer um processo de cura, um chá, alguma coisa nesse sentido, né? O que as pessoas faziam para se medicar naquela época? Essas são perguntas que a gente precisa se fazer, né? Então, as situações comuns de saúde mental na atenção básica, né? É importante fazer o exame de saúde mental. Existem riscos de transtornos mentais, transtornos mentais muito comuns que existem na atenção básica, como ansiedade, depressão, bipolaridade. E também aparece na atenção básica os transtornos mentais graves, né? O alcoolismo, outras drogadições, ideação suicida, problemas de sono, demências, problemas da infância e da adolescente, problemas da vida familiar. Existe tempo para fazer todas essas interações, todos esses trabalhos? Então, para entendermos a saúde do indivíduo, do sujeito que vai na atenção básica, é importante olhar além dos sintomas, né? O aspecto social, o aspecto econômico, familiar, de moradia, aspecto emocional, religioso. Tudo isso é importante para compreendermos o todo da pessoa e fazermos um bom atendimento, um bom acolhimento. O matriciamento na atenção básica, né, não é um encaminhamento, não é só atender de forma individual, não é o tratamento pelo profissional de saúde mental, não é interconsulta onde o profissional vê o outro fazer, o outro atender, não é atendimento clínico, né? É um encontro entre os profissionais de saúde que vão criar um plano terapêutico singular de como lidar com a situação desse sujeito que se apresenta com problema na nossa unidade básica, né? No nosso território. Então é importante fazer uma construção entre as equipes, de discutir casos, de fazer PTS,
a equipe especializada vai ao serviço da atenção básica e a atenção básica vai ao serviço da especializada. Então o CAPES procura a atenção básica para falar sobre alguém que vai ter alta e vai começar a fazer o seu tratamento na atenção básica, e a atenção básica também leva o paciente que tem dificuldades e que vai começar um tratamento no CAPES. Então isso é muito importante, compartilhar entre cada um dos profissionais do NASF, com a equipe vinculada, né? Então o NASF também precisa estar vinculado a essa equipe, participar do matriciamento da equipe de atenção básica, e assim os conhecimentos tanto do médico, do psicólogo, do fono, do nutricionista, do farmacêutico, do assistente social, da enfermagem, todos vão crescer com estas informações. Então, para fazer o que se faz isso, né? Para discutir os casos, temas, pactuar ações, avaliar seus resultados e repactuar novas estratégias para a produção do cuidado, né? As redes de atenção psicossocial, né, têm a sua base no território, com a finalidade de configurações tecnológicas e assistenciais articuladas entre si. Então é muito importante na atenção básica nós podemos fazer todo esse processo de acolhimento do indivíduo, de trabalho em conjunto, para que diminua a necessidade do uso de medicação, dos retornos à atenção básica, que aquela família, que aquele indivíduo possa sair com respostas, né, pelo menos do que deve ser feito para que a sua saúde melhore, e que possamos iniciar um tratamento e continuar um tratamento por conta do bom acolhimento que se faz na atenção básica. Então a atenção básica é isso, né? É ali na comunidade, é a vivência da comunidade, é a vivência da cultura daquele povo, e é trabalhar com aquelas pessoas de forma de acolhimento e de diálogo e de conhecimento entre o trabalhador, o funcionário e a própria comunidade adscrita naquele local. Um grande abraço, tchau, tchau.